Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que molda a nossa vida, muitas vezes sem a gente nem perceber. Vamos falar sobre a arquitetura invisível do nosso dia a dia, os direitos sociais e os direitos de quem trabalha. São garantias que estão aí, na base de tudo, para a gente ter uma vida com mais dignidade. E para começar, eu queria lançar uma pergunta no ar. Pensa aí, o que saúde, férias e moradia têm em comum? Parecem coisas bem diferentes, né? Uma cuida do corpo, outra do nosso descanso, a terceira do nosso teto, mas no fundo existe um elo muito forte que conecta todas elas. E a resposta é essa aqui. Todos eles são direitos fundamentais. Eles foram, uma verdadeira rede de proteção que está prevista na nossa Constituição para garantir que todo mundo tenha o mínimo necessário para viver bem. Beleza, mas para a gente entender como essa rede funciona, vamos dar um passo atrás. Primeiro, o que exatamente são esses direitos? E por que eles são considerados o alicerce de uma sociedade que quer ser mais justa? Bom, os direitos fundamentais são basicamente as garantias essenciais que a Constituição nos dá. E a palavra-chave aqui é igualdade material. O que isso quer dizer? Que não basta a lei dizer que todo mundo é igual. É preciso criar condições de verdade, na prática, para diminuir as desigualdades da vida real. E aí, dentro desse grande grupo, a gente encontra uma categoria muito importante, os direitos sociais. É por meio deles que o Estado age, que ele entra em campo para garantir o bem-estar de todo mundo. E aqui tem um conceito que é central, que são as prestações positivas. Esse nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Significa que não é suficiente o Estado não atrapalhar. Ele tem o dever de fazer alguma coisa, de agir, de oferecer serviços para a sociedade. É uma postura ativa, sabe? E essa ação do Estado aparece na nossa vida de um jeito muito concreto. Por exemplo, quando alguém vai a um posto e é atendido pelo SUS, está exercendo o direito à saúde. A matrícula de uma criança na escola pública é o direito à educação acontecendo. Programas de moradia, aposentadoria, são todos exemplos claros disso. Agora, vamos afunilar um pouco mais. Essa rede de proteção fica ainda mais específica quando a gente olha para o mundo do trabalho. Nessa área, os direitos são pensados para garantir que as condições sejam justas e dignas. Os direitos dos trabalhadores, na verdade, são um tipo de desdobramento dos direitos sociais. A lógica por trás deles é bem clara. A relação entre quem emprega e quem é empregado não é uma relação de igual para igual. Então a lei entra para proteger o lado mais frágil e criar um equilíbrio. E o que são esses pilares da proteção? A gente está falando de coisas muito importantes, como o salário mínimo para garantir uma renda básica, a jornada de trabalho com um limite de horas para ninguém ser explorado e, claro, o descanso semanal, as férias, o 13º, o FGTS, tudo isso traz segurança. E olha só como isso é mais profundo do que parece. Pega o exemplo das férias remuneradas. Não é um luxo, nem um presente do chefe. É um mecanismo pensado para proteger a saúde física e mental de quem trabalha. É essencial para a pessoa se recuperar e continuar produzindo com saúde. Ok, a gente viu um monte de direitos, um monte de proteções. Mas o que é que sustenta tudo isso? Qual é a viga mestra que impede que essa construção toda desabe? Agora a gente chega no princípio que está por trás de absolutamente tudo. É a dignidade da pessoa humana. E isso não é só uma frase bonita, não. É um dos fundamentos do nosso país. Funciona como uma bússola que aponta a direção na hora de criar e aplicar as leis. O objetivo é sempre preservar o valor que cada pessoa tem. E para não parecer que isso é só a filosofia, olha como esse princípio se transforma numa ferramenta de verdade. Se uma pessoa é colocada para trabalhar em condições desumanas, a dignidade dela está sendo atacada. E é por causa desse princípio que ela tem o direito de ir à justiça e exigir que isso pare. O princípio abstrato gera um poder de ação bem real. Bom, a gente tem a lei, tem os princípios, tudo parece bem amarrado. Mas a gente sabe que, muitas vezes, existe uma distância enorme entre o que está escrito no papel e a vida como ela é. Vamos falar um pouco sobre os desafios para fazer esses direitos valerem. E é muito importante a gente reconhecer isso. Ter um direito na Constituição é o primeiro passo. É uma vitória gigantesca, resultado de muita luta. Mas fazer com que esse direito saia do papel e aconteça de verdade, no dia a dia, é uma batalha constante. O contraste fica muito claro nesse exemplo. A promessa constitucional é linda, acesso à saúde para todo mundo. Mas qual é o desafio, a realidade? É a fila no hospital, a falta de leitos, a demora para conseguir uma consulta. É essa tensão que existe entre o que a gente quer e o que a gente consegue fazer. Certo. Então, diante de tantos desafios, qual é a saída? A resposta começa com uma ferramenta poderosíssima que todo mundo pode ter:
o conhecimento. É aqui que o cidadão vira protagonista da história. Essa frase aqui resume perfeitamente o nosso papo. Esses direitos não são um detalhe técnico, não são um luxo. Eles são, literalmente, o cimento e os tijolos que a gente usa para construir uma sociedade melhor, mais justa para todo mundo. São conquistas que precisam ser defendidas. Então, o pulo do gato é este. Quando a gente entende os nossos direitos, a gente ganha poder. O poder de saber o que nos é garantido por lei, de perceber quando algo está errado e, o mais importante, de exigir que as coisas sejam feitas do jeito certo. É assim que a gente fortalece a democracia. E para fechar, fica uma reflexão. Depois de tudo isso, será que a nossa forma de enxergar esses direitos na rotina muda? Eles estão lá, no hospital, na escola, no contra-cheque. A pergunta que fica é: como a gente pode garantir que eles continuem a ser uma realidade e a proteger a nossa dignidade?